Oi, pessoal, nós vamos continuar falar sobre genética, agora a parte 2, no qual a gente continua com os principais conceitos, tá? Com os conceitos básicos que nós precisamos saber para dar continuidade nas aulas, tá? Então eu vou falar agora sobre células, tá? Vocês precisam identificar algumas diferenças que existem entre elas. Existem dois tipos principais de células, tá? Que são as eucariontes. As eucariontes, elas possuem núcleo. E as procariontes. As procariontes, elas não têm núcleo bem definido. Então, elas não vão possuir núcleo, tá? Não possuem núcleo. Então, ela vai ter o material genético dela disperso no citoplasma. Qual vai ser a grande diferença entre essas duas células? Eu vou esquematizar aqui para vocês. Aqui uma célula eucarionte e aqui uma célula procarionte, tá? Na eucarionte eu tenho aqui o material genético dentro do núcleo. Essa estrutura que reveste e delimita o núcleo, eu vou chamar de carioteca. Eu já até falei na aula anterior sobre essa estrutura, tá? Carioteca. Então, essa é uma célula eucarionte. Então, essa é uma célula eucarionte, tá bom? Porque ela possui carioteca. Uma célula procarionte é aquela representada principalmente pelo grupo das bactérias, tá? Então, todos os organismos lá do reino Monera, eles vão ter aqui o material disperso no citoplasma. O máximo que ela vai possuir é um DNA circular, tá? Esse DNA circular, ele não está envolto no núcleo, não é um núcleo, porque ela não tem essa estrutura chamada carioteca, tá bom? Então, diferença de uma célula eucarionte para uma célula procarionte. Eucarionte possui núcleo bem definido porque possui carioteca. Uma célula procarionte não tem núcleo definido. E no caso das bactérias, ela tem no máximo aqui um DNA circular, tá bom? Esse DNA, na grande maioria das vezes, vem nesse formato circular, ok? Então, essa estrutura, o núcleo contendo todo o DNA, todas as informações genéticas da célula, eu posso considerar, então, que o núcleo só existe por conta da existência da carioteca, ok? Aí a gente passa, então, para definição de genes, que tem muito a ver aí com o nome do conteúdo que nós estamos estudando, que é a área da genética, tá bom? Então, gene vai ser a unidade funcional. É a unidade funcional da hereditariedade. O que isso significa? Que essas informações hereditárias, elas vão estar contidas no gene, tá bom? Por isso que ela é considerada a unidade funcional. Vou esquematizar aqui novamente uma célula. Célula, núcleo, e aqui eu tenho os cromossomos, tá? Esses cromossomos estão contidos aqui dentro. Como se eu estivesse ampliando, tá? Essa estrutura, eu vou conseguir enxergar esse cromossomo bem aqui. O cromossomo geralmente ele é representado nesse formato, mas a gente vai ver mais adiante que ele tem diversas formas, tá? Então, o cromossomo, ele vai ter aqui no centro uma estrutura chamada centrômero, tá? Que é como se fosse a região que une as duas cromátides irmãs. E cada perninha dessa daqui eu chamo de cromátide. Ok? E aí eu vou esticar essa perninha desse cromossomo aqui e vou ter então a molécula de DNA. Isso eu já falei na aula anterior, tá bom? Mas é importante a gente revisar. Então, o DNA, quando ele fica condensado, ele forma um cromossomo e esse cromossomo está contido lá no núcleo celular de uma célula eucarionte, tá? Essa estrutura bem aqui, eu vou identificar com outra cor. Eu posso considerar esse fragmento aqui como um gene. Toda essa molécula aqui como um DNA.
e aqui o próprio cromossomo, ok? Quando começamos a falar sobre cromossomos, é importante a gente definir o que são os cromossomos homólogos. Ok? Os cromossomos homólogos, eles são cromossomos que estão organizados em pares. Agora, por que eles estão organizados em pares? Principalmente quando o organismo é diploide. Esse termo aqui vocês vão encontrar nos livros de vocês com essa classificação de 2N. Então, o que são os cromossomos homólogos? São os cromossomos que estão organizados em pares e que vão ser encontrados em organismos diploides, tá? Então, como é que eles vão ser representados? Novamente, aqui eu venho com a estrutura de cromossomo, que é como se fosse 2x, tá bom? Então, eu tenho aqui os cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos, eles vão possuir genes em suas cromátides. Então, onde eu tenho genes, o mesmo gene, no mesmo local, em diferentes cromossomos, né, no cromossomo homólogo, eu vou chamar esses genes de genes homólogos. Então, para resumir, aqui eu tenho cromossomos homólogos e aqui eu tenho genes homólogos. Ou seja, são genes que são encontrados na mesma posição dos cromossomos homólogos, tá bom? E isso identifica muito, é muito importante a gente identificar esses genes homólogos justamente para fazer a identificação do cariótipo, que é outro termo agora que vamos trabalhar. O que é o cariótipo? O cariótipo, ele vai ser um conjunto de cromossomos de uma determinada espécie. Conjunto de cromossomos de uma espécie. No nosso caso, no ser humano, nós possuímos 46 cromossomos. Então, é importante a gente falar agora sobre os genes, que são a unidade funcional, né, da transmissão das características hereditárias. Os genes, eles podem ser dominantes, que a gente vai identificar com uma letra maiúscula, tá bom? Isso daí vai depender muito da questão, às vezes o próprio enunciado de alguma questão, de algum texto, ele já te diz qual é a letra representante do gene, e pode ser também recessivo. Novamente representada aí por qualquer letra, mas contanto que seja letra minúscula, tá? Eles podem ser heterozigotos. Por quê? Porque nós somos organismos diploides, no qual os genes vêm em dupla. Então, o organismo heterozigoto sempre vai ter um gene dominante e um recessivo. Hétero vem de diferente, tá? Então, temos um gene dominante e outro recessivo. Ele pode ser também homozigoto dominante. Como é que vai ser isso? Homozigoto dominante. Ele vai ter os dois genes dominantes, tá? Porque são dois genes iguais e é dominante. Então, se são iguais e dominantes, eu só tenho apenas essa configuração, tá? E pode ser também homozigoto recessivo. Como é que é o homozigoto recessivo? Apenas essa configuração. Se é homozigoto, é igual, se é recessivo, é minúsculo, ok? Quando eu falo em gene, logo eu preciso falar sobre genótipo. Uma coisa liga a outra. O que é genótipo? Ela vai ser a composição genética de um organismo, tá? Ela vai ser a composição genética de qualquer indivíduo, de qualquer ser. Então, ela vai ser geralmente representada, geralmente não, sempre ela vai ser representada pelos genes X e Y,
na nossa espécie, um homem. XX, mulher, tá bom? Azinho, azinho, é uma característica homozigota, bem aqui, recessiva, tá bom? No caso do albinismo, isso aqui identifica um indivíduo albino. A gente vai ver mais adiante sobre esses cruzamentos, tá? Então, genótipo é a composição genética. Quando eu falo dessas letrinhas, fulano de tal é homozigoto recessivo para tal característica. Eu tô falando do genótipo. Mas eu também preciso falar do fenótipo. O fenótipo, ele vai ser a resposta dessa composição genética. São as características que a pessoa apresenta, tá? É o tamanho da orelha, é a altura, é a cor do cabelo. Então, ele vai ser a resposta dessa composição genética que vai refletir diretamente nas nossas características, ok? Então, o fenótipo vão ser as características que o indivíduo apresenta. Indivíduo apresenta. Uma coisa muito importante que vocês precisam entender. O fenótipo, ele é o resultado do genótipo, genótipo mais o meio ambiente. O que isso significa? Todas as nossas características físicas. Então, o que isso quer dizer? Todas as nossas características físicas, elas são resultado dos nossos genes mais a ação do meio ambiente. Eu nasci com meu genótipo, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu sou branca, ok? Porém, esse é o meu genótipo. O meu fenótipo, eu posso estar morena. Por quê? Porque eu tive uma ação do meio ambiente. Qual foi a ação? Sol. Eu peguei muito sol durante a minha vida toda. Eu moro numa região muito quente, então eu já não sou mais branca. Eu estou morena. Isso é o meu fenótipo, tá bom? Porque o meu genótipo me indica que eu nasci uma pessoa branca. Porém, o meio ambiente agiu junto com o meu genótipo, produzindo então uma pele morena. Isso é apenas um exemplo, tá? Porque a gente sabe que as cores da pele vão depender de um padrão genético. Então, uma pessoa que é azinho, azinho, bezinho, bezinho é branca. Mas uma pessoa que é azão, azão, bezão, bezão é negra, ok? Então, todas as nossas características fenotípicas, ou seja, as nossas características externas, elas vão ser uma ação dos meus genes com o meio ambiente. E isso vai influenciar diretamente na minha estrutura física, certo? Então, a gente finaliza aqui os principais conceitos da genética, ok? E aí a gente, na próxima aula, já começa com as primeiras leis de Mendel, né? A primeira lei de Mendel, que a gente já começa aquela parte do cruzamento, enfim, ok? Então, pessoal, finalizamos aqui os principais conceitos da genética. Próxima aula, a gente já começa com as leis de Mendel e todos aqueles cruzamentos para a gente aprender a trabalhar o quadro de Punnett. E assim a gente vai repassando o conteúdo, ok? Tchau, tchau!